Essas advertências vão chocar você. Existem 3 advertências bíblicas que deveríamos levar a sério. A primeira advertência, em Mateus 11:4, é um solene alerta de Jesus. Digo-lhes que no dia do juízo será mais tolerável para a terra de Sodoma do que para vocês. Essa declaração vem depois que Jesus repreende as cidades onde ele realizou milagres, mas não se arrependeram. Essa advertência deveria penetrar em nossos corações, lembrando-nos das graves consequências de rejeitar a verdade e falhar em se arrepender. Ela enfatiza a responsabilidade que temos pela sabedoria e oportunidades que nos foram dadas. O dia do juízo nos responsabilizará não apenas por nossas ações, mas também por nossas respostas à graça e à revelação de Deus. A segunda advertência, em Mateus 7:21, é uma advertência impressionante. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa cautela destaca a importância de uma fé genuína e obediência, ao invés de um mero dizer ou aparências externas. Essa passagem nos desafia a examinar a autenticidade de nosso relacionamento com Deus. Não basta professar que Ele é Senhor, nossas vidas precisam estar alinhadas com Sua vontade. Ela nos instiga a avaliar a sinceridade de nossa fé pelas nossas ações, pois uma fé genuína se manifesta por meio da obediência e de uma vida transformada. A terceira advertência, em Apocalipse 20:12, revela uma imagem vívida do juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Essa advertência revela a realidade do juízo final, onde toda alma será responsabilizada diante de Deus. Essa imagem enfatiza a responsabilidade final da humanidade. Ela ressalta o registro de nossas vidas e feitos, significando que cada pessoa será julgada de acordo com suas ações. O livro da vida, contendo os nomes daqueles que pertencem a Cristo, permanece como o último testemunho da salvação pela fé nele. Portanto, essas advertências servem como lembretes pungentes de nossa responsabilidade e prestação de contas diante de Deus. Elas nos compelem a examinar a sinceridade de nossa fé, a autenticidade de nosso arrependimento e o alinhamento de nossas vidas à vontade de Deus. Que prestemos atenção a essas advertências com seriedade, buscando uma vida de verdadeira devoção, genuína obediência e uma fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas advertências despertem em nós o desejo de um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus, à medida que caminhamos para o reino eterno. Seja bem-vindo no canal do Pastor Cláudio Corgozinho. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro A Bíblia Apologética com Apócrifos. Ela está muito bem avaliada na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Se gostar deste vídeo, lembre-se de deixar o like. O diabo está comprometido em impedir que as pessoas conheçam e confiem em Deus com suas vidas. As táticas do inimigo podem diferir dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre impedir que as pessoas vivenciem o amor de Deus. Deixe-me esclarecer, para todos que escutam. A guerra espiritual não é algo a se temer, pois a batalha pertence ao Senhor. Essa guerra não é uma que nós lutamos sozinhos, mas permitimos que Deus lute por nós, pois só quando fazemos isso poderemos travar uma guerra espiritual vitoriosa. Essa guerra afeta todas as áreas de sua vida. Não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, pois se tornaram baixas da guerra espiritual. Estão desanimados, deprimidos, abatidos e derrotados. Outros são baixas matrimoniais e familiares, divórcio, conflitos e abusos são algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes carregam.
Deixe-me dar alguns insights sobre a estratégia do inimigo quando se trata de guerra espiritual. Existem 4 coisas que o inimigo busca alcançar quando ataca os crentes: desanimar, distrair, incitar descontentamento e causar discórdia. O inimigo busca desanimá-lo em sua fé, distraí-lo de seu chamado com os prazeres mundanos e toda sorte de tentações, incitar descontentamento em sua vida física e, finalmente, causar discórdia entre você e outros crentes para impedir a unidade do Evangelho. A Bíblia nos diz que Jesus muitas vezes se retirava para lugares solitários e orava. É importante reservar regularmente um tempo a sós com Deus, o mais livre possível de distrações. Jesus queria dar a Deus sua total atenção e passar tempo com seu Pai Celestial. Se até Jesus, que é Deus, precisava se afastar das multidões e amigos para ficar a sós com Deus, quanto mais seus seguidores precisam fazer o mesmo. A oração é uma poderosa arma para a guerra espiritual. Orar é entregar suas batalhas a Deus, é clamar por Ele para que se envolva na batalha por você. Muitas pessoas dizem, a vida acontece ou é só a vida, quando falam de uma situação ou circunstância pela qual passaram recentemente. Certamente, muitas situações ocorrem que podemos atribuir à vida normal quando acontecem. Por exemplo, é provavelmente seguro dizer que quando um bebê chora porque está com fome ou quando um adolescente é reprovado porque não estudou, isso é só a vida. Também poderíamos dizer, a vida acontece, ou algo equivalente quando alguém perde o emprego ou não conseguiu uma vaga. Mas você já pensou que talvez algumas coisas que acreditamos como sendo apenas a vida acontecer podem, na verdade, ser algo muito diferente? Porque não se trata apenas da vida, mas de algo além deste mundo que precisamos enfrentar como uma batalha espiritual. Infelizmente, muitas pessoas não têm a capacidade de entender a diferença simplesmente porque nunca aceitaram a verdade espiritual sobre Deus e seu Filho Jesus Cristo. Em sua carta à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo disse: "O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." 1 Coríntios 2,14. Segundo Paulo, quando vivemos de acordo com os desejos e propósitos de nossa natureza carnal, não podemos aceitar as coisas de Deus. Então a pergunta é: como discernimos? Como sabemos quando estamos mais inclinados a satisfazer as coisas da carne ao invés das coisas que pertencem a Deus? E além disso, como sabemos quando as circunstâncias pelas quais passamos são apenas a vida acontecendo, ao invés de uma batalha espiritual contra a qual precisamos lutar nos lugares celestiais? Primeiro, como cristãos, para discernir se estamos mais guiados pela carne, devemos estar dispostos a responder honestamente algumas perguntas básicas sobre nós mesmos. Gastamos mais tempo pensando no que queremos e em como gostaríamos que as coisas fossem do que pensando no que Deus deseja para nós com base no que Ele disse em Sua palavra? Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6,33. Ou seja, busque o Senhor primeiro, coloque Deus acima de tudo em sua vida e o coloque antes de qualquer outra coisa. Pessoas carnais tendem a clamar a Deus apenas quando estão necessitadas. Pessoas espirituais mantêm Deus em primeiro lugar em tudo o que fazem e não fazem nada sem Ele. Outra pergunta para nos fazermos é: estamos mais preocupados com nossas próprias necessidades pessoais do que com as necessidades de outras pessoas? Em sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu: "Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, senão cada qual também para o que é dos outros." Filipenses 2, 3-4. Pessoas carnais parecem sempre se preocupar mais com os problemas que têm do que com os problemas ou circunstâncias de outras pessoas. Pessoas espirituais entendem que quando ajudam as pessoas ao seu redor a superar suas dificuldades, Deus sempre abre um caminho para superar as complicações que surgem em suas próprias vidas pessoais.
existem muitas outras perguntas que podem ser feitas para nos ajudar a entender se estamos vivendo em um estado carnal ou espiritual. Amamos a Deus e as pessoas mais do que a nós mesmos? Buscamos mais o prazer do que a Deus? Estamos satisfeitos com onde estamos e com o que temos ou sempre queremos mais? Estamos sempre dispostos a perdoar outras pessoas quando fazem coisas que nos machucam? Passamos tempo com Deus em oração pelos outros, mesmo aqueles que acreditamos serem nossos inimigos? A verdade é que primeiro devemos ter certeza de que estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual, negando nossa natureza carnal, a fim de abordar a segunda pergunta. Como sabemos quando as circunstâncias pelas quais passamos são apenas a vida acontecendo ou um ataque espiritual do inimigo de nossa alma? Como aprendemos anteriormente, não podemos receber as coisas de Deus sem discernimento espiritual. E não podemos ter discernimento espiritual se estamos vivendo como pessoas naturais, cedendo aos desejos de nossa carne carnal. Os escritores de Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, declararam eloquentemente: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, é preciso muito treino para amadurecer, mas é preciso maturidade para discernir entre o bem e o mal. Não há dúvida de que vivemos em uma época em que é muito difícil saber se o que enfrentamos diariamente é apenas a vida acontecendo ou algo além deste mundo com o qual precisamos lidar como guerra espiritual. Sem o discernimento de Deus trabalhando em nossas vidas, não temos absolutamente nenhuma esperança de reconhecer a diferença entre apenas a vida e o ataque espiritual do inimigo de nossa alma. A Bíblia nos ensina que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida abundante. A palavra também nos diz para sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Mas Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em todas as áreas de nossas vidas nas quais o inimigo possa tentar nos atacar espiritualmente, Deus fez um caminho de escape, mas isso requer discernimento para saber a diferença entre apenas a vida e as batalhas espirituais. O homem carnal não tem esperança de saber a diferença, mas a pessoa que anda com Deus receberá o que precisa tanto para ver a batalha, quanto para ganhar a batalha, porque é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Agora, quero ler para você algumas passagens das Escrituras que devem servir como um aviso para todos nós sobre buscar apetites pecaminosos e ímpios. Romanos 1:24 diz: por isso Deus os entregou às paixões infames. Uma tradução diferente diz: Deus também os entregou à impureza, segundo as concupiscências dos seus corações. Se você ler Romanos 1:26, a Bíblia diz: por isso Deus os abandonou a paixões vergonhosas. E se você continuar para Romanos 1:28 a 32, a Bíblia diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estão cheios de toda a espécie de injustiça, perversidade, cobiça e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, injuriosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, por 3 vezes a Bíblia diz essas 4 palavras: Deus os entregou. Seja avisado de que se você persistir em entreter esse apetite pelo pecado, se escolher rejeitar a Deus e não se arrepender, há consequências. Santos, vamos sufocar todo e qualquer desejo de pecado que tenhamos. Vamos ter apetite por Jesus Cristo e somente por Jesus Cristo. Satanás está atrás do seu coração
e nossa própria carne pecaminosa quer atacar e encher nossos corações de pecado. Quando estamos passando por um dia difícil ou tempos difíceis, pode ser fácil que nossos corações se desviem. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os nossos pensamentos, ações e atitudes são determinados pelo conteúdo de nossos corações. Dependendo do que estiver em seu coração, temos o poder de falar vida ou morte àqueles no nosso redor. É por isso que é tão importante proteger nossos corações. Até mesmo um traço de impureza pode ter graves consequências. Salmos 50 e 1:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi escreveu este salmo depois de cometer um dos atos mais perversos de sua vida. Ele havia cometido adultério com Batseba, tramado o assassinato de seu marido e tentado encobri-lo de forma desonesta. Quando Natã revelou seu pecado a ele, Davi imediatamente se arrependeu neste salmo. Davi clama: cria em mim um coração puro, e quase se pode ouvir o desespero em sua voz. Davi não negou a perversidade que espreitava em seu coração, apenas se humilhou e implorou a Deus que lhe desse um novo. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nossa recompensa por um coração puro é um relacionamento próximo e frutífero com o Senhor, que vale muito mais do que qualquer prazer que poderíamos obter vivendo no pecado e na impureza. A promessa de um dia ver a Deus face a face, comunicando-se com Ele e desfrutando dele para sempre, isso é o que deveria nos motivar à obediente fidelidade quando enfrentamos tempos difíceis. Em vez de nos sentirmos tão sobrecarregados a ponto de nos sentirmos sem esperança e desanimados, não fujamos de nossos problemas, mas corramos para Ele. Corramos para Jesus Cristo, para aquele que venceu o mundo, aquele que é nosso refúgio e fortaleza, aquele que nos diz para clamarmos a Ele no dia da angústia, aquele que nos socorre e cura todas as nossas feridas e enfermidades. Neste dia presente, muitas vezes nos encontramos em situações onde nossa fé é colocada à prova e devemos decidir como responderemos. Mas eis o que a Bíblia diz em 1 Pedro 1:6-7. Exultais com alegria indizível e gloriosa, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações. Essas vieram para provar a genuinidade de sua fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Isso resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não importa qual seja a sua dificuldade, seja forte na fé. Não se deixe abalar, pois assim que soltar as promessas seguras de Deus, você será arrastado para a loucura deste mundo. Jesus Cristo é o nosso único alicerce seguro. Ele é a nossa âncora firme. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é necessária para todo crente, pois somente quando você tem fé pode agradar a Deus. Agora deixe-me perguntar, você realmente tem fé ou confia em seu próprio julgamento, raciocínio ou no que seus olhos podem ver? Você está vivendo pela fé? Está andando pela fé? Quando pensamos em alguns dos heróis da fé na Bíblia e todas as provações pelas quais passaram, veremos que eles tinham uma coisa em comum: continuaram crendo em Deus. Eles tinham confiança inabalável no Senhor e eram fortes na fé. Deixe-me dizer-lhe algo: é preciso fé para seguir Jesus Cristo. É preciso fé para continuar avançando e defendendo o Evangelho. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Pela fé, Paulo e Silas foram espancados, acorrentados e presos, mas ainda assim louvaram a Deus. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor, tudo porque tinham uma fé tão forte. Esses são ótimos exemplos de pessoas que mantiveram sua posição e confiaram no Senhor, mesmo quando todas as probabilidades eram contra eles. Sua fé não foi abalada nem quebrada, porque sabiam que o Deus a quem serviam é maior, mais grandioso e poderoso do que qualquer outra coisa ou pessoa com quem pudessem se deparar. Todas essas pessoas foram impelidas a orar por causa das provações pelas quais passaram
e dos obstáculos que enfrentaram. Que seu exemplo nos encoraje a fazer o mesmo. Não fujamos de nossos problemas, mas corramos para Ele. Corramos para Jesus Cristo. No livro de Mateus, Jesus diz: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão." É por isso que podemos confiar nele com confiança. É por isso que podemos nos apegar a Ele. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, deixe o like e um comentário, porque isso me incentiva muito a trazer mais conteúdo bíblico inédito e relevante para você. Continue comigo em mais estudos e ministrações fundamentadas na Palavra de Deus que vão edificar a sua vida. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro.